E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 21/1. Liga Saudita, Al-Khalej contra Al-Nars. O Al-Khalej é o sétimo e o Al-Nars o quarto. Nos últimos 5 jogos, o Al-Khalej venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Al-Nars, 3-1 e 1-0. Palpite, gol do visitante. Liga dos Campeões, Atalanta contra Sturm Graz. A Atalanta é a 13ª e o Graz o 29º. Turma, a Atalanta só está pagando 1,21. Pra mim não compensa, então é melhor a gente pular esse jogo. Mônaco e Aston Villa. O Mônaco é o 16º e o Aston Villa o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Atlético de Madrid Leverkusen. O Atlético de Madrid é o 11º e o Leverkusen o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu os 5. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 partidas. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Benfica e Barcelona. O Benfica é o 15º e o Barcelona o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bolonha e Dortmund. O Bolonha é o 33º e o Dortmund o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Bolonha venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bruges e Juventus. O Bruges é o 19º e a Juventus o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Bruges venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu todos. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Crevena e PSV. O Crevena é o 31º e o PSV o 23º. Nos últimos 5 jogos, o Crevena venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liverpool e Lille. O Liverpool é o 1º e o Lille o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 2 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lille venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Palpite, casa vence.
Bratislava contra Stuttgart. O Bratislava é o 35º e o Stuttgart o 26º. Nos últimos 5 jogos, o Bratislava venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Stuttgart venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Fora vence. Liga Europa, Galatasaray contra Dinamo de Kiev. O Galatasaray é o 6º e o Dinamo o 36º. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Dinamo de Kiev venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, casa vence. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.